Então é o seguinte, voltando aqui agora a ideia. Então os testes de hipótese, os testes que a gente está vendo, começou a ver ano passado, vai ver hoje, vai ver que vem, vai ver para sempre. Tá? Quando vocês fizerem o TCC de vocês, vão falar isso aqui, vai ser lindo. Olha, eu realizei um teste de hipótese, fiz um teste T e verifiquei que existe diferença educativa. Então esse é o esquema do teste de hipótese, ele serve para isso. Legal? Então os testes têm esse objetivo. Aí vamos direto para o exemplo. Um exemplo bem simples, que é o exemplo que vocês estão trabalhando, vocês estão mexendo no trabalho. Quero comparar o peso de homens e mulheres, certo? Vocês querem isso? Não sei se é peso, se é altura, se é homens e mulheres, são dois grupos, tá? Vocês calcularam média de um padrão, máximo, mínimo, percentil, blá 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 blá. Fizeram isso já? Está atrasado já. Depois, você comentou, é o peso médio dos homens é de tantos quilos, das mulheres de tantos quilos, não sei o que, blá blá blá. Lindo. Pergunta, será que existe diferença significativa entre o peso de homens e mulheres? Como você vai fazer isso? O que você vai ter que fazer? Para ver isso? Um teste. Qual? Qual teste você vai fazer para ver isso? Nós conversamos na aula passada sobre dois testes. Teste F e teste T. Qual teste a gente faz para comparar o peso de homens e mulheres? Teste F ou teste T? Por quê? O que o teste F compara? As variâncias dos pesos de homens e mulheres. Certo? O que o teste T compara? As médias de peso de homens e mulheres. Então, o que a gente vai comparar? O que faz sentido? Comparar a média ou a variância? O peso médio ou a variância do peso? Faz sentido, sentido. Variância? O que é uma variância? O que significa a variância de 255? Vocês gostam de inventar moda, esse que é o problema. O que vocês conhecem? Qual é a medida que é usada direto? Assim? Variância ou média? É média? Tudo é média, né? A nota de vocês que vai lá no portal, lá no final do semestre, não é média? Média. Não é a variância das notas. A variância também é de avaliação, beleza, é importante, mas ela não quer dizer muita coisa assim, em termos de interpretação, de entender o que a gente está estudando. Então, se eu quero comparar o peso dos homens e das mulheres, eu quero ver se a média dos pesos dos homens e mulheres tem muita diferença. Então, quando a gente vai fazer o teste, a gente sempre faz o teste T, não é o teste F. O teste F entra aqui no meio, a gente conversou no passado. Mas o teste que a gente faz para comparar é o teste T. Por quê? O teste T compara médias. Bom, quer dizer, quase um pouco. Isso. Ele não vai parar. Agora dança. Desculpa, acontece, é melhores famílias. Então, pessoal, quando eu vou fazer uma comparação, por exemplo, de dois grupos, eu vou fazer o teste T. E aí você tem que entender isso aqui. Se você entender isso aqui, a coisa vai andar. Se você não entender isso aqui, adeus. Vai virar coisa de louco isso aqui. Qual teste T você faz? Como se identifica qual dos três? Sabe fazer isso? Professor, passado, você lembra? É 2, né? Vou explicar de novo. Atenção, anotem, gravem, guardem essa informação. Como é que você sabe qual dos três testes T utilizar? Tem 3 testes T. O cara que me deu esse aqui me deu 3, já tudo louco. Tá? Então tem um teste T com observações independentes com variâncias supostamente iguais, é o nome dele. Teste T observações independentes e variâncias supostamente diferentes, é o nome dele. Teste T observações independentes, é o nome dele. Como que eu sei qual dos três usar? Primeiro passo, ver se é dependente ou independente. Como que vê isso? Com base no que você quer comparar. Não tem que fazer contar. Tem que ler o enunciado, ver o objetivo do trabalho e descobrir se é dependente ou independente. Quando que é independente? Quando são dois grupos distintos. 2 grupos distintos. Anota isso. Eu quero comparar homens e mulheres? É independente, são 2 grupos. Quando que é dependente? O mesmo grupo tem espaço de tempo. O mesmo grupo, as mesmas pessoas em momentos diferentes. Antes e depois. Legal? Ponto. Acabou. É só fazer isso. Não tem grandes pensamentos aqui. Você vai ler o enunciado, vai ver o objetivo do trabalho e vai dizer, quero comparar 2 grupos. Então é independente.
Quero comparar as mesmas pessoas em momentos diferentes, antes e depois, normalmente, de uma intervenção? Independente. Primeira parte está aqui. Sem dor, sem sofrimento, sem conta, sem nada. Legal? Então você vai fazer um trabalho daqui, talvez você até já saiba do teu TCC, que você vai fazer daqui 3 anos, você é dependente ou independente. Eu quero verificar a eficiência de um tratamento, lá do procedimento. É independente. Eu quero comparar pessoas que fazem isso e pessoas que fazem aquilo. É independente. Você nem precisa fazer a pesquisa. Beleza? Primeira parte é isso. Beleza. Dependente é um só, acabou, você vai lá e faz. Tem esse dependente, você vai lá e faz dependente. O independente tem um pequeno problema. São 2. Tem independente com variâncias iguais e independente com variâncias diferentes. Como você sabe se é independente com variâncias iguais ou diferentes? Quero comparar homens e mulheres, o peso de homens e mulheres. Legal. Diferente. Independente com variâncias Diferentes. Como que sabe se as variâncias são supostamente iguais ou diferentes? Compara as variâncias. Não estou falando grupos diferentes, são variâncias. Como compara variâncias? Isso que você tem que entender. O teste F ele entra aqui dentro. O teste F é feito com qual objetivo? Verificar se as variâncias são supostamente iguais ou se as variâncias são supostamente diferentes. Ponto. Por que tem que saber isso? Você tem que saber que teste usar para fazer o teste. Quando que faz o teste F, então? Sempre faz teste F? Só quando é independente. Então, tipo, no trabalho de vocês, vai ter que fazer o teste F primeiro, para ver o tipo do teste T, se a variância é igual ou diferente, porque no trabalho de vocês são 2 grupos, é independente. Se o seu trabalho fosse antes e depois, não precisava do teste F, você direto para o teste T. Entendido isso? Isso que você tem que fazer. Ponto. E a hora que eu fizer o teste T, importa qual dos 3 seja, que conclusão final eu chego? O resultado do teste eu rejeito ou não H0. Muito bem, mas qual a conclusão final que eu vou chegar nesse teste? O objetivo do teste é verificar se existe diferença significativa. Então a conclusão vai ter que ser em cima disso. Então quando eu fizer o teste T, o que eu vou ter como resposta final? Se existe ou não? Diferença significativa entre As varianças. As médias. as médias. É isso que vocês vão confundindo no começo, mas depois pega um jeitinho, tá? Então o teste T compara a média, o teste F compara a variância. Então o teste T vai dizer no final se existe ou não existe diferença significativa entre as médias. Ponto. Esse vai ser o nosso resultado, a nossa interpretação final do teste T. Entenderam? Então a primeira coisa é ver qual teste usar. Você pensa, dependente ou independente? Antes, depois, dependente, vai lá, faz o teste e conclui. Independente, primeiro faz o teste F, vê se as variâncias são supostamente iguais ou diferentes, aí faz o teste T. E no resultado final, a interpretação final de qualquer um dos 3 testes é se existe ou não diferença significativa entre as médias. Esse é o resumo da aula. Agora vai fazer exercício. Beleza? Então, lá no nosso materialzinho bonitinho, se a gente for na página 18, tem um monte de exercícios.